O dia em que um pastor adventista do sétimo dia utilizou esse texto em um programa de TV que arrebentou, fulminou com uma das crenças mais polêmicas que existe dentro do cristianismo. E eu digo que arrebentou com essa crença porque, de fato, o outro pastor, o outro interlocutor, ele não soube responder. Ele ficou dando voltas, mas não conseguiu responder a problemática que é lançada através desse texto. Ao meu ver, esse texto ele é um dos mais fortes que tem, que joga por terra de forma definitiva essa crença que é totalmente antibíblica e pagã. Ricardo, que crença é essa? Que diálogo foi esse? Que texto é esse? Quem foi o pastor que utilizou esse texto? Tudo isso você vai ver agora a seguir no canal Ricardo Oliveira. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Entrevista. Notícias atuais. Refutações. Aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Então, me explique, por gentileza, é a minha pergunta, 1 Tessalonicenses 5:23. Bom, conforme vocês acabaram de ver, o texto é isso aí, utilizado pelo pastor Jonas Pinho, 1 Tessalonicenses. Daqui a pouquinho você vai ver que pergunta foi essa que ele extraiu do texto e a resposta aí que é dada pelo pastor imortalista Jamierson Oliveira. Olha, eu repito mais uma vez, para mim esse texto ele é um dos mais fortes que tem, onde joga por terra de fato essa visão de que quando a pessoa morre, uma alma ou um ser imaterial se sobressai do corpo e vai para o céu ou para o inferno. Então esse texto ele joga por terra de forma definitiva, tá certo? Eu tive a oportunidade uma vez de poder contribuir com um debate que o evangelista Alexandre Bernardes teve, acho que uns 8, 9 anos, ou quase 10 anos, lá no programa Vejam Só. Então, o Alexandre Bernardes disse, cara, se você estivesse ali nesse debate, qual pergunta você faria? Então, eu utilizei exatamente esse texto. Isso, olha, eu utilizaria esse texto aqui e faria essa pergunta, porque para mim é um dos textos mais impactantes, que fulmina, que arrebenta com a crença da imortalidade da alma. Pois bem, vamos ao vídeo. Veja aí a pergunta do pastor Jonas Pinho e a resposta dada pelo pastor Jamierson Oliveira, que não satisfaz, que não responde, que não resolve a problemática ali lançada através do texto. Vamos então ao vídeo. Desde o tempo de Adão, todos os que morreram no Senhor estão lá no céu. Então, me explique, por gentileza, é a minha pergunta, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, ele está, aqui Paulo não faz nenhuma dicotomia, ele está colocando todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quando? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a vinda? É a volta de Jesus. E para a volta de Jesus, essas 4 funções, elas estão juntas, sejam todas preservadas, unidas para a vinda de Jesus. Então, perdão, quando eu lhe faço as perguntas e você não responde e cita outros textos, a gente acaba fugindo um pouquinho e fica meio difuso, não é? Esse espírito que está falando aqui, que Paulo diz que é para conservar unido até a volta de Jesus, se ele sai quando a pessoa morre, como vai ser mantida essa unidade? O senhor pode repetir o versículo, por gentileza? 1 Tessalonicenses 5:23. Leia, por favor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel e vai fazer. 3 minutos, pastor Jamierson. De fato, pastor Jonas, Paulo não fazia dicotomia, ele era tricotomista. Eu sou tricotomista também. Talvez um outro debate, né? Com certeza. Vamos lá. O texto que eu li de Tessalonicenses, ainda estamos no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14,
eu fiz a primeira pergunta dizendo: quem dorme? E eu respondi a pergunta. O irmão não respondeu, eu fiz questão de ler Mateus 27, 52, Jesus dizendo que o corpo dos santos que dormiram. Então o corpo dorme. Onde está a alma? Eu já li Apocalipse 14, verso 13, que estão na presença do Senhor, descansando de todo o seu labor cristão. Conforme também Apocalipse 6 e 9, que mostra a alma dos justos na presença de Deus já, esperando o momento da ressurreição do corpo. Agora olha que curioso, o versículo 14 ainda de 1 Tessalonicenses, eu fiz questão de deixar agora para essa hora, porque diz assim o versículo, ele diz de pessoas que já dormiram, aí diz assim: Deus os tornará a trazer com ele. Peraí, é a volta de Jesus, o contexto todo aqui é a parousia, a volta de Cristo. Que ele vai trazer o que com ele? Justamente a alma dos justos que estão no paraíso. Isso faz eco na Bíblia? Faz. O versículo 13 do capítulo 3, olha, estou todo dentro de um contexto e na carta aos Tessalonicenses. O versículo 13, sabe o que diz, pastor? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Quem são todos esses santos que vêm no arrebatamento da igreja? Almas dos salvos, dos justos, que estão já na presença de Deus, para encontrar o corpo no momento da ressurreição. Então, o corpo dos que estão mortos são ressuscitados, encontrarão ao Senhor nos ares. Os que estiveram vivos serão transformados e nos juntaremos a esse grupo de salvos para estarmos para sempre com o Senhor. Então, é checkmate no texto. Quem dorme? Dorme o corpo. E quem Deus os tornará a trazer na vinda de Jesus? O espírito dos justos que estão lá no paraíso. Para encontrar o quê? O corpo. O corpo que foi corrompido agora se revestirá da incorruptibilidade. Se revestirá inclusive da imortalidade, que o irmão disse que nós não teremos, porque é um atributo só divino. E 1 Coríntios 15, verso 20, diz que nós nos revestiremos da imortalidade. Então, imortalidade do quê? Do corpo, que agora não morre mais, daí para frente não morre mais. Tá bom. 3 minutos para os seus comentários, pastor Jonas. Bom, pastor, você não respondeu a minha pergunta. Ninguém responde nada aqui. Que eu fiz de Tessalonicenses, mas eu vou responder a sua pergunta. Perdão, deixa eu dar um pouquinho de água. Com vontade. Pastor, é o seguinte, quando você fala, os santos virão... Eu não, a Bíblia. Falar. Desculpa. Os santos virão com ele. Quem são esses santos? A Bíblia fala em Apocalipse: houve silêncio no céu. E quando Jesus voltar, e a Bíblia diz que virão com ele milhões de milhões, miríades e miríades de santos anjos. E se você fizer uma conta matemática de milhão, miríade de miríade, aí são bilhões. E houve silêncio no céu. Por que houve silêncio no céu? Porque os anjos estão vindo com Jesus para resgatar os seus escolhidos que morreram no Senhor. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os que morreram e o Espírito foi para o céu virão com o Senhor. E nem os identifica como santos. Os santos que a Bíblia apresenta, que estão nos céus, são os anjos. E estes que o irmão fala que serão colocados novamente juntos, o espírito e o corpo, eu pergunto, para que Deus precisa, pastor? Por que Deus precisa de ter um espírito vivo, consciente, com um corpo inconsciente ou entregue ao esquecimento? E quando você fala, em nenhum lugar está escrito que a pessoa está vendo, todos os cristãos que eu conheço dizem, ele está intercedendo por nós, está orando por nós. É um erro. Não é bíblico. É um erro.
E essas pessoas que estão em espírito lá no céu, quando Jesus voltar, eles virão para se unir ao corpo, mas por que eles ficaram lá no céu? Fazendo o quê? Gozando das delícias de Deus em quê? Só em espírito. Não tem um corpo para desfrutar, para ver, para sentir, para palpar, para pegar, estar em volta da árvore da vida, estar com os anjos, estar com os remidos. Então estes santos que virão com Jesus não são os mortos que foram para os céus e virão, são os anjos que virão com Jesus quando ele voltar. Pois bem, e aí, o que é que vocês acharam da pergunta, do texto, da resposta do pastor Jamierson? Veja, realmente eu gostei de um detalhe que o Jonas Pinho fez, que ele frisou dizendo assim, olha, me desculpe pastor, mas você não respondeu minha pergunta, e não respondeu mesmo, querido, não respondeu, deu voltas, deu círculos, utilizou de outros argumentos, mas não respondeu a problemática lançada aqui pelo texto. O Jamierson chega a dizer o seguinte, não, mas ali o que fica no pó da terra é o corpo, é a parte material, a parte imaterial, a alma, o espírito, vai para a presença do Senhor, mas não é isso que o texto diz, queridos. Eu faço questão de ler mais uma vez aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. Veja, você não precisa ser adventista do sétimo dia para chegar a essa compreensão. Deixa o texto por si só falar. Vamos por um minuto deixar os pressupostos de lado e vejam o que o texto diz de forma bem clara. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados. Mais uma vez, espírito, alma e corpo sejam conservados. Até quando? Conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como é que o pastor Jamierson, ele quer que nós aceitemos que quando a pessoa morre, o corpo, a parte material, fica aqui no pó da terra e o espírito, a alma, vai para a presença do Senhor, se o texto está dizendo o contrário? O texto está dizendo que tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, eles ficam interligados, irrepreensíveis, juntos, até a volta de Cristo. Então não tem como aceitar esse argumento utilizado pelo Jamierson e por outros imortalistas que tem por aí. Claro, a nossa compreensão aqui de alma e espírito não é a mesma deles, certo? Mas o interessante é que esses três elementos apresentados aqui por Paulo, que é o corpo, alma e espírito, eles ficam juntos, irrepreensíveis, interligados, até a volta de Cristo. Então, desculpe, qualquer ensinamento de que algo sai do corpo e vai para a presença do Senhor, ele fere aquilo que está aqui escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23. E aí, o que vocês acharam desse texto? Realmente ele tem esse peso todo? É impactante? Na minha visão, sim. Ele joga por terra, de forma definitiva, essa crença que, ao meu ver, é antibíblica e pagã e não tem nenhum lastro nas Escrituras. Claro, devemos sempre respeitar quem pensa diferente, devemos respeitar a opinião e a posição do pastor Jamierson, mas respeitar a opinião e a pessoa é uma coisa, mas através desse texto aqui, através da palavra de Deus, temos toda a autoridade de rechaçar e dizer, essa crença ela é antibíblica. Esses argumentos utilizados pelo pastor Jamierson e outros imortalistas, ele fere, dentre muitos textos, aquilo que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Não tem como jogar esse texto fora. Para você continuar acreditando na imortalidade da alma, tem que riscar esse texto. Tem que rasgar essa página e jogar fora. Porque não tem como sustentar de que quando a pessoa morre, algo imaterial sai do corpo, se pode estar dizendo, fica tudo junto, irrepreensíveis, interligados, até a volta de Cristo. Então somente na volta de Jesus é que o fôlego de vida volta novamente para o corpo, para a parte material, e a pessoa volta a ser alma vivente, volta a ser uma pessoa, para a partir daí receber o juízo. E aí, gostaram do vídeo? Deixa aqui o seu comentário. Vou fazer questão de poder lê-lo e poder interagir com você, tá bom? Gostou do argumento do Jonas Pinho, do texto utilizado? Pois bem, esse texto para mim ele é fulminante. Por favor, curta o vídeo, é muito importante. Eu acho que você já deve ter até enjoado de ouvir falar sobre essa questão. Mas por favor, curta o vídeo, compartilhe, isso é muito importante para que ele ganhe mais engajamento e o YouTube pegue esse conteúdo e jogue para o maior número de pessoas. Eu creio, eu acho que você também acredita, que mais pessoas precisam ouvir essa verdade e aceitar o holismo bíblico e rechaçar essa crença antibíblica da imortalidade da alma. Um abraço, fica na paz e até a Obrigado por próxima. assistir mais um conteúdo do canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence.